Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Esquerdista é burrinho mesmo, né? Também não dá para esperar outra coisa. Se eles não fossem burrinhos, eles não seriam esquerdistas, né? Pois é, por que eu estou dizendo isso? Olha, há pouco mais de 2 horas eu lancei este vídeo aqui, que é Brasil Unido contra as Fake News. Pois é, esse é o título. O assunto do vídeo é sobre isso, né? E eu venho aqui na descrição do vídeo, ó, dá uma olhada no que está escrito. Vamos ajudar o governo federal nesta batalha quixotesca contra seus moinhos de vento. Então isso deixa claro, pelo menos deveria deixar claro para todo mundo, que o meu vídeo, ele na verdade está mostrando de maneira irônica esta batalha quixotesca, típica de Dom Quixote contra moinhos de vento, contra inimigos imaginários que só estão na cabeça dele, né? Que é o governo federal com um estado da federação literalmente debaixo da água, e o pessoal está guerreando contra fake news, é o maior problema. Por quê? Porque não conseguem resolver o problema principal. Então vão ficar nessa neura de fake news, fake news. Eu usei 2 notícias, uma do portal O Globo falando no assunto e uma do portal G1 falando do mesmo assunto, só que as duas se contradiziam. E eu só mostrei que se uma contradiz a outra, uma das duas é fake news. Se o governo federal está desesperado com fake news, deveria apurar criminalmente isso. Agora, eu não estou falando, aquilo ali era só pano de fundo para criticar esta neura de ficar caçando moinhos de ventos num momento tão importante. Né? Então, não adianta vir falar, mas as antenas da Starlink e tal, isso é um problema para ser resolvido depois. Nós temos um estado literalmente debaixo d'água. Esquece por enquanto desse assunto, mas o problema não era sobre as antenas. Eu estava falando desse problema de que estamos discutindo um assunto que é irrelevante. Né? Em vez de montar um gabinete de crise para resolver a crise, montaram um gabinete de crise contra fake news. Este é o absurdo. Tanto que no final do vídeo eu mostro o portal e dou descarga para mostrar que isso daqui é uma merda, literalmente. Tá bom? É duro ter que ficar explicando, né? Mas, então teve gente que veio discutir o assunto das notícias? Não, isso é periférico, isso é besteira. É isso que a gente precisa descartar. E pegaram uma fala minha aqui, eu falo num determinado momento que o interventor, o Montanha, o ministro da SECOM, que foi lá desde o primeiro momento, está coordenando as operações, que ele está perdido, que ele declarou que nem sabe o que está fazendo lá. E veio um cara e fala assim, não, mas é um absurdo você dizer que ele não sabe o que está fazendo, porque o governo federal já destinou 60 e tantos bilhões para o caso e estão fazendo isso, aquilo. Cara, olha, isso daí é uma outra fake news que a gente faz um outro vídeo sobre o assunto. Mas o cara veio dizer que não é verdade. Poxa vida, quem falou isso foi o próprio cara. Quer dizer, ó, eu vou mostrar minha fala aqui, ó. Brasil contra fake. Porque o grande problema do Brasil é o combate à fake news. Nós sabemos disso, é a prioridade do governo federal, né? O Montanha lá, que foi nomeado interventor lá no Rio Grande do Sul para resolver as enchentes, ele até disse que não sabe nem como começar a resolver o problema. Mas... Então, é isso que eu estou falando, né? Foi essa fala que o cara veio questionar, dizendo que isso não é verdade. Pô, poxa vida, quem falou isso foi o próprio ministro, não foi eu não, ó, tá aqui, ó. Quer escutar da boca dele? O áudio aqui do UOL, ó, o UOL tá escrito aqui, ó. Paulo Pimenta fala em cenário de guerra. Vamos tentar ouvir aqui. Os prefeitos já estão falando aqui soluções de barracas, os setores de saúde das Forças Armadas, saúde, sim, cenário de guerra mesmo. Então acho que é muito complexo. Eu acho que quando a gente fala a maneira que eu estou falando, a gente não sabe nem para que lado se mexer. Eu estou mais ou menos assim no momento. Agora faz um problema novo no ar. Né? Ele que falou. Eu estou falando aqui soluções de barracas. Ele que falou. Não sei direito. Tá ruim para ouvir. Vamos ver aqui no site do Peter, que aqui dá para ouvir melhor. Vamos ouvir aqui do Peter. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Então, o Paulo Pimenta dizendo numa reunião que não sabe o que fazer é realmente vergonhoso isso. Olha só ele falando aqui. Então, hoje nós temos uma reunião com os prefeitos da região metropolitana e já estão sugerindo espaços semelhantes àqueles que existem no norte do Brasil
enviados para a Venezuela. Estruturas de barracas, administradas pelo Exército, as Forças Armadas, né? A UBRA também viu várias vezes hoje para eu ir lá, eles querem meter que tem que tirar o pessoal que está lá, que tem 1.500 pessoas da UBRA. Então, os prefeitos já estão falando aqui soluções de barracas, coberturas de apoio das Forças Armadas, saúde. Sim, cenário de guerra mesmo. Então, acho que é muito complexo. Eu acho que quando a gente fala a maneira que eu estou falando, a gente não sabe nem para que lado você mexer. Eu estou mais ou menos assim no Valdir, porque agora parece um problema. O Peter faz assim, que é o que ele diz. Ele fala, a gente não sabe nem para que lado a gente vai, não sabe o que fazer. Foi o que ele falou isso antes de ontem. Dia 16 ele falou isso. Ele está lá desde o dia 1º de maio. Ele está há mais de uma quinzena lá, adotando medidas, e depois de mais de 15 dias ele vem e fala, eu não sei nem para onde eu vou. No dia que ele é nomeado interventor, o governador de fato do Rio Grande do Sul, ele fala, eu não sei o que fazer. Imagina 15 dias atrás, quando ele chegou, se ele sabia. E por não saber, é por isso que está fazendo tanta besteira. Está caçando moinhos de vento, porque não sabe o que fazer. Isso é uma vergonha. Mas você não pode esperar nada de diferente, porque ele é um esquerdista. E todo esquerdista é burro por definição, é incompetente, é incapaz. Por quê? Eu vi um cara da CNN falando, hein? Ele falou, olha, pode falar o que quiser do governo anterior, mas se tivesse acontecido isso, ele certamente não seria nomeado o chefe das comunicações. É um ponto que eu abordei já aqui. Se você manda o chefe das comunicações para coordenar operações, você não pode querer operacionalidade. Ele só vai querer se comunicar. Por isso que ele só quer controlar a narrativa. O cara da CNN, o comentarista, chegou a falar assim, ele certamente mandaria um cara mais operacional, tipo Tarcísio. É o atual governador de São Paulo. Ele está falando no quadro do governo anterior. Se fosse no governo anterior, certamente seria um governo, um coordenador do tipo, do perfil do Tarcísio, que é um cara que vai lá e coloca a mão na massa, que vai resolver o problema e não ficar polemizando, porque esse é só um cara que só entende de comunicações, ele não entende de operações. Então você não pode querer operacionalidade, por isso que está perdido. É uma vergonha que o presidente, o grande estrategista, nomeou um cara que assume que não sabe nada, que não tem nem noção do que vai fazer, mas já está fazendo há mais de 15 dias, né? É uma vergonha, porque esquerdista só sabe criar problema, eles têm mentes problemáticas e problematizam tudo. Então a gente já viu que uma foi lá e já falou, vamos atender primeiro os negros, os quilombolas, os de terreiros e os indígenas. Você acha que o Tarcísio ia estar preocupado com isso? Ele ia estar lá dentro d'água resolvendo problemas, determinando. Esse é o problema, nós precisávamos de alguém com atitude. O próprio presidente chegou lá e falou, eu torço pro Grêmio e pro Internacional. Uma bosta de uma piada mal colocada, né? E depois, além de ficar dando risada, veio com aquela colocação, nossa, eu não sabia que tinha tanto negro no Rio Grande do Sul. O que isso importa, afinal? Eles levantam problemas inexistentes, moinhos de vento. E daí que tem muito negro no Rio Grande do Sul? Nem tem muito negro. Se você procurar aqui, você vai ver que a população negra e parda do Rio Grande do Sul é cerca de 18%. É pouca população negra no Rio Grande do Sul. Na Bahia, 80% é negro e pardo. Mas e daí? Qual é o problema? Que diferença isso faz? Você acha que um cara que chega lá para resolver o problema, que queira resolver o problema, vai ficar constatando se tem muito negro ou pouco negro? É só isso que esquerdista pensa, em porcaria. A primeira-dama foi lá no ICL, o que esperar também da primeira-dama e do ICL Notícias, né? Falar, mas lá nos abrigos a gente precisa colocar policiais femininos para substituir os masculinos da brigada. Coisa idiota, você fica preocupado com essa ideologia de gênero, com esse tipo de problema, né? Quem está querendo segurança não está preocupado se é uma policial feminina ou se é um homem ali fazendo a segurança, ele quer segurança, simplesmente assim, né? Que bobeira, esse pessoal só pensa essas merdas, por isso que não funciona.
Por isso que batem cabeça, o cara está assumindo que não sabe o que fazer. E esse é o grande problema. Ele vai demorar mais um mês, talvez, para detectar qual é o problema e aí começar a fazer alguma coisa. Uma vergonha, né? Então, poxa vida, entendam o real problema. Temos que mandar gente operacional e não adianta mandar uma pessoa que não sabe nada sobre esse assunto. Esse é o grande problema, né? É o atual governador de fato do Rio Grande do Sul. 15 dias depois de chegar lá, ele diz que não sabe nem por onde começar a fazer as coisas. Bom, esse é o padrão desse governo atual, tá bom? Então, espero que tenham entendido. Até a próxima aí, pessoal.